Fala pessoal, meu nome é Daniele Lopes e hoje a gente vai falar sobre o Ibovespa de uma forma que você nunca ouviu. A gente vai fazer um estudo para entender se a bolsa está barata ou não e o que você, como investidor, deve fazer o quanto antes. Fica aqui que eu te conto. Hoje tem muito dado e muito gráfico, mas calma, eu vou explicar tudo. E se você ficar com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, inclusive pausa o vídeo para você anotar o que achar interessante. Principalmente porque envolve a sua mentalidade de investidor no longo prazo. Na data que eu tô gravando esse vídeo, o múltiplo preço sobre lucro do Ibovespa tá em 6,5. Dani, o que é isso? Basicamente, quando você tem os lucros das empresas do índice Ibovespa crescendo, você tem uma queda desse PL. E claro, quando os preços caem, também é uma queda. E o contrário também é verdade. Hoje, são 92 empresas que fazem parte do índice Ibovespa, o maior número de empresas até o dia de hoje. E a gente tem aproximadamente 417 ações listadas. Olhando o primeiro gráfico do histórico preço-lucro do Ibovespa, você consegue encontrar os momentos em que o Ibovespa negociou a patamares tão baixos? Nesse gráfico, a gente tem 3 momentos. Em 2001, a gente teve a crise da internet e a recessão, que foi impulsionada pela bolha da internet, que foi a explosão das empresas entre 94 e 2000. Você teve também o atentado do World Trade Center e a crise na Argentina, intensificada no Brasil por causa da crise do apagão. A gente tinha uma baixa quantidade de chuvas naquele ano, pela falta de planejamento e ausência dos investimentos em geração e transmissão de energia. A crise do apagão foi uma crise nacional, que afetou todo o fornecimento e a distribuição de energia elétrica durante o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. E os efeitos para a economia brasileira ficaram maiores quando a gente pensa em aversão ao risco, gerada pelos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. A crise da Argentina de 2001, que culminou no auge do calote da dívida externa e da declaração de moratória do país, também contribuiu de forma negativa para a nossa atividade econômica. Isso é uma consequência. O PIB brasileiro veio em 2 quedas consecutivas de 0,4% e 0,8% quando a gente compara tri a tri lá em 2001. E no total, do pico ao vale, o Ibovespa chegou a cair 44% durante a crise. Em 2003, a gente teve a recessão do Brasil, que foi basicamente a consequência dessa aversão ao risco que eu acabei de comentar com vocês, que começou em 2001 e foi intensificada pela alta do dólar, que levou também o endividamento público. E no total, do pico ao vale, o Ibovespa caiu 18% nessa crise. Em 2008, a gente teve o subprime nos Estados Unidos e a recessão global. Trouxe uma intensa crise financeira que foi desencadeada na época por ceder empréstimos hipotecários de altíssimo risco. E muitos bancos foram à falência. A crise foi basicamente impulsionada pelo desenfrear de créditos imobiliários, pela manutenção de juros reduzidos do Banco Central americano, o Fed, e diversas falhas na regulação do sistema financeiro americano. O estopim foi a quebra dos bancos de investimentos mais tradicionais dos Estados Unidos. Todo mundo conhece, inclusive, a história do Lehman Brothers. E a consequência dessa crise para a nossa bolsa foi uma queda de 10% em um único dia. A gente, inclusive, interrompeu as operações, acionando um circuit breaker. E no total, do pico ao vale, o Ibovespa chegou a cair 60% nessa crise. Olhando tudo isso, a gente consegue perceber que, historicamente, esse múltiplo é maior. Fica ali entre 12 vezes a 15 vezes lucros. Ah, mas Dani, ali tem Petro e Vale, né? Que são super representativas e fazem esse número ficar distorcido. Sim, quando a gente tira essas duas empresas, e elas se beneficiaram do boom das commodities, inclusive, a bolsa fica na média histórica, 12 vezes lucros. Mas vamos lá. Hoje, no pós-crise, a gente tem a bolsa flertando com 100 mil pontos novamente, a gente está, inclusive, flertando com uma nova crise, estresse de gastos políticos, eleição chegando e nova variante. Não é fácil ser investidor aqui, mas eu preciso te alertar da oportunidade que está acontecendo. Agora eu te convido para exercitar sua mentalidade de longo prazo. Vamos olhar o histórico do Ibovespa olhando fechamentos mensais. Aqui você vê um gráfico de 96 até novembro de 2021. Incomoda, né? Principalmente porque a gente tem oscilações fortes. Mas deixa eu te dar uma dica aqui. A média de queda do Ibovespa em todo o seu histórico foi 36%. Quando a gente tem recessão só aqui no Brasil, a gente cai cerca de 26%. E quando a gente tem recessões globais, 52%. Nossa, Dani, mas cair 50% e não sofrer, como é que faz isso? Olha para janelas maiores, além das crises, além das recessões. Agora, olha esse gráfico do Ibovespa com o retorno trimestral. O gráfico já vai ficando mais agradável, com menos oscilações.
E se eu estender esse gráfico para fechamentos anuais, ou seja, eu vou fechar meu home broker e vou abrir uma vez por ano, eu tenho uma foto parecida com esse gráfico. Algo mais linear, mais de longo prazo, que assusta menos, porque você consegue ver o todo. Mas Dani, tem anos que a bolsa caiu bem, e tem anos que ela ficou inclusive de lado. Eu não aguento ver a bolsa caindo 50% e não fazer nada. Eu sei disso, mas a gente tem carteira aqui na Nord que supera o Ibovespa. E claro, selecionar ações faz muito mais sentido aqui no Brasil do que somente comprar o índice dado as oportunidades que a gente tem, um leque de oportunidades fora do índice. Eu comentei agora há pouco com vocês que o índice tem 92 ações. É um número recorde, mas você simplesmente tem muito mais a ser explorado. E como que a gente conseguiu, enfim, atingir mais empresas dentro do índice? Isso também é interessante entender. Hoje a gente tem ações que se enquadram nos critérios de negociação, volume financeiro, e não possuem os limites para entrar no índice, mas a gente sempre vai olhar o todo, aquelas 417 empresas listadas que eu comentei com vocês. E olha que interessante perceber que o número de ações do índice vem aumentando, ao passo que o número de ações da bolsa vem caindo. E quando a gente pega aqueles momentos de crise que eu comentei com vocês nos gráficos, esse número reduz de forma mais expressiva. Dani, por que isso acontece? Durante as crises, a gente tem empresas que negociam abaixo do seu valor contido em caixa. Muitas delas que fizeram IPO recentemente passam por essa situação. E a gente vê empresas negociando abaixo de seu patrimônio também. E aí começa aquele processo de decisão de fechar capital, fazer uma fusão ou uma aquisição para manter o crescimento. E algumas, claro, pela ausência de caixa e necessidade de crédito em meio à crise, o negócio não se paga, pedem falência. É praticamente um jogo de sobrevivência, onde a gente percebe que os mais fortes ficam e sobrevivem no longo prazo. É o tal do teste do tempo que os investidores tanto falam. Por isso é normal que a gente tenha booms de IPOs em momentos de economia aquecida e movimentos opostos quando a gente está em recessão. Tudo é ciclo, percebeu? Repara também que no momento que a bolsa só caiu, de 2010 a 2015, a gente mal teve rotatividade de empresas listadas. A gente teve pouco IPO e uma menor representatividade de empresas dentro do índice. Hoje, sinceramente, a gente tem mais empresas, mais ainda ligada ao setor de commodity e bancos. Mas isso nos ajuda a perceber a movimentação que o índice tem feito e como ele pode traçar posições diferentes daqui para frente. De uma certa forma, ter rotatividade de empresas via IPO, fechamento de capital, fusões e aquisições, até migrar a bolsa brasileira para lá fora, para nós investidores é sempre positivo, porque nos faz olhar além dos investimentos daqui. A gente olha para o Brasil, olha lá fora, entendem que são momentos mais voláteis, que a gente não vai acertar tudo, mas que a gente consegue encontrar boas empresas e fazer os aportes. É momento de compra, mas você precisa saber o que comprar. E por que isso é tão importante? Porque você entende o que você está fazendo de fato. Consegue separar isso para tomar uma decisão racional. Comprar uma ação, no final das contas, é comprar uma empresa. E você compra os resultados dessa empresa. E olha como isso fica claro nos gráficos. Aqui a gente vai ver Cogna e Cielo, de 2010 a 2016, quando a bolsa inteira estava caindo. E eu peguei um ano após a bolsa caindo para vocês verem como as duas ações estavam muito mais direcionadas com relação aos seus resultados e não à bolsa. Quando a gente vê Cogna no histórico daquela época, crescendo via aquisições, ótimos resultados e lucros crescendo, o mercado tinha boa visibilidade para essa ação, mesmo em crise, mesmo com o índice despencando. Quando a visibilidade piorou, os resultados pareciam piorar, o mercado puniu. O oposto do que a gente começou a ver no Ibovespa em 2016. A gente acabou de ver isso acontecer em Cogna e vocês estão vendo o gráfico de Cielo, que também tinha resultados crescentes em meio ao mercado incerto. Mas Dani, se eu pegar as outras empresas da bolsa, isso vai acontecer? Vai acontecer. A gente pode fazer essa análise em outras empresas. E vai ficar claro que quanto maior o horizonte de análise, a gente percebe que as ações seguem os resultados. E mesmo em momentos de crise, se você entendeu como a empresa entrega resultado diante disso, como ela vai ficar daqui para frente, você já sabe o cavalo que você vai comprar. E você vai se lembrar disso na hora que o mercado não é nada racional, onde ele só cai, que é o que a gente tem visto recentemente. E olha que eu peguei ações que na época tinham visibilidade, e hoje nem tanto. Então, olha como é importante você entender muito mais da empresa e como ela se sai diante dos ciclos. Mas Dani, é hora de comprar, eu já comprei com medo mesmo e o meu caixa acabou. O que eu faço? Vamos lá, bolsa é para sempre. Não é hora de sair. Se você já comprou, mantenha sua carteira, acompanhe as empresas que você tem. Não é hora de se desesperar, é hora de entender as suas empresas.
Se continuar caindo, você vai começar a entender, diante de tudo que a gente falou hoje, que isso é muito mais irracional do que pautado em fundamentos. E para finalizar, um estudo bem bacana sobre o índice no pré e pós-eleições. Repara que em 5 ciclos presidenciais, a gente percebe que o índice melhora sua performance após os momentos mais decisivos, de mudança de presidente, definição de time político, propostas de reforma, enfim, tudo que faz o mercado aliviar a insegurança, a bolsa reflete essas altas. E até hoje, a gente só viu uma queda muito forte 6 meses antes das eleições, em 2002, que ficou mais ou menos 30% de queda, e depois uma retomada de 27%. Depois daquela eleição, a bolsa não passou por quedas tão fortes ao longo dos 6 meses que precedem as eleições. E o mercado ainda espera volatilidade, mas isso não quer dizer risco. Não se você sabe o que você está fazendo, se você confia nas empresas que geram resultados e você manter os seus aportes com muita calma. A gente falou de empresas que no histórico ganharam do Ibovespa, dado o cenário e a visibilidade dos seus resultados. É exatamente isso que a gente faz para escolher boas empresas. A gente olha os resultados. Eu espero que tenha ficado bem claro para você e que esse vídeo consiga te ajudar a investir melhor, com mais tranquilidade em renda variável, em meio a tudo isso que a gente está enfrentando. Comenta aqui embaixo se você tem algum assunto que você quer que eu fale um pouco mais, alguma empresa, e a gente vai fazer isso nos próximos vídeos. Um grande abraço!